E aí galera, hoje é dia de apresentação, o vídeo é longo, mas eu quero que vocês prestem atenção, que é importante e vai valer a pena para vocês. Então, vamos lá. A filosofia vem se transformando, dos pré-socráticos aos atuais. Um que se destacou foi Platão, discípulo de Sócrates. Em 428 a.C., nascia Platão, filho de uma influente família ateniense. Inicialmente, tentou tornar-se atleta. Depois tentou ser um poeta trágico, fracassando também. Então lhe resta seguir a tradição política herdada por sua família. Nesse tempo, começou seu futuro mentor, Sócrates. A partir disso, sabia que não poderia seguir adiante sem a dedicação à filosofia. Sócrates ensinava a chegar ao conhecimento através da ironia e maiêutica, mostrando a Platão novas formas de pensar. Persistiu na política, mas não estava satisfeito com a conduta dos políticos atenienses da época. Após a morte do seu mentor, no qual foi discípulo por 9 anos, Platão decide viajar, pois não estava satisfeito com a política de Atenas. 10 anos fora, serviu para Platão organizar e compor novas ideias para sua teoria filosófica. Conheceu os seguidores de Pitágoras. Foi com eles que o filósofo passou a compreender o universo através de uma realidade abstrata. Segundo Pitágoras, a tal realidade consistia em números. Para Platão, ela residia nas ideias. A ideia de Platão fica clara no diálogo Timeu, onde mostra a diferença entre o mundo sensível, que é o mundo concreto, e o mundo das ideias. Segundo a obra Timeu, no início dos tempos, havia apenas ideias, o bem, a verdade, o humano, entre outros. Até um ser supremo chamado Demiurgo decidiu criar coisas a partir da mesma. Essa teria sido a origem do mundo e de tudo que há nele. Para Platão, as obras de Demiurgo foram ricas, porém imperfeitas. Baseavam-se em ideias perfeitas, mas eram só cópias. A partir daí, segundo Platão, qualquer compreensão adequada do mundo sensível deveria abstrair as suas imperfeições e chegar à sua essência, ou seja, seu ideal. Por exemplo, existem vários cães, pequenos, médios, grandes, mas todos têm uma essência em si, que é um cão. O mesmo valia aos valores humanos, enquanto os sofistas afirmavam, por exemplo, que justiça e injustiça eram meras convenções. Platão dizia que elas pareciam convenções, pois haviam várias concepções diferentes do que era justiça. Essa noção platônica marcou época, influenciando até muitos pensadores posteriores, até os pensadores do cristianismo, como Santo Agostinho, por exemplo. Platão, ao voltar para Atenas, montou sua escola. E lá tinha um aluno que se destacaria, um aluno brilhante, chamado Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão, foi um excelente aluno. Estudou na academia de Platão, estudou lá até a morte de seu mestre.
Após a morte de Platão, ele não vê com bons olhos a nova diretoria da academia. Aristóteles decide deixar Atenas, e como era macedônico, o rei Filipe II pediu para ele ensinar seu filho, que seria conhecido mais tarde como Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande assumiu o trono, ele voltou e formou sua escola, o Liceu. Mas 12 anos depois, quando Alexandre morreu, decidiu ir para a ilha de Eubéia, com medo dos atenienses, e 2 anos depois morreu. Aristóteles tentou superar seu mestre. Pensava que a essência das coisas estavam nelas mesmas. Platão achava que residia nas ideias. Em Ética, Aristóteles discordava de Platão, que via a paixão como algo negativo. Aristóteles não achava nem ruim nem boa. Deveria achar a medida certa. Na política, não procurou sociedades perfeitas, apenas estudou modelos políticos diferentes de Platão, que teorizou a sociedade perfeita. Para ele, se a sociedade não fosse totalmente democrática e nem totalmente aristocrática, os problemas entre ricos e pobres seriam amenizados. Qual é, Madriaga? E aí, Matheus? Achei. Tranquilo? Tudo sus. Pô, velho, eu tava lá no supermercado agora e tinha uma mina muito chata atrás de mim, nossa, enchendo o saco, cheio de papo, cheio de coisa, cheio de troço pra caramba lá, enchendo o saco, velho. Por quê? Você tá pegando ela? Ih, tá doido? Passar pra lá, filho. E aí, como é que você tá? Tô de boa. Tá de boa? De boa. Olha lá, Vinícius chegando aí. Ué, Vinícius? E aí, Vinícius? Bom, Tudo E tranquilo? aí, Vinícius? Ué? pô, Ah. e aí, já escutou? O quê? A musiquinha? Thales de Mileto? Thales de Mileto? Isso. Tá pra lá, moleque, troço antigo, rapaz. Hoje a parada é Platão, filho. Yeah, Madriaga, parte 2. Platão surgiu de uma família ateniense, aquele que batalha firme e forte sempre vence. Sabia que não poderia seguir adiante, porque sem a filosofia nada se garante. Há muito tempo atrás nasceu Platão, sempre seguindo em frente com sua dedicação. Pesquisando mais sobre o diálogo timeu, mostra a diferença do mundo sensível. É uma brincadeira muito sensacional. Se eu mostrar pra tu vai pagar pau. Só mais um pouquinho pra chegar no refrão. Vem comigo então, vem comigo então. Platão marcou a história, história. Platão marcou a história, história. Geral levanta a mão, quero ver fazer barulho então, mais uma vez. Platão marcou a história, história. Platão marcou a história, história.